Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia do final da saga dos Três Coringas. Todo o mistério envolvendo os Três Coringas vai ser revelado hoje. E se preparem porque tem muita informação bombástica aí no meio. Então, vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, considere de nos apoiar lá no Padrim. Lá tem recompensas incríveis, como conversar com a gente no WhatsApp e a concorrer produtos do Batman. Muito obrigado para todo mundo que já apoia o canal e para aqueles que consideram de apoiar no futuro. Feito, dado o recado, vamos falar da HQ Três Coringas. Para quem não leu as últimas edições, um dos Três Coringas foi morto já pelo Jason Todd. Só que em seguida, os outros dois sequestraram o Capuz e deram a entender que ele poderia ter sido um novo Coringa. Mas no final, eles desistem desse plano. Depois, o Batman e a Bárbara encontram o Jason traumatizado, mas ainda focado em deter o Coringa. O bizarro vem em seguida, quando estes Coringas sequestram o Joe Chill, que é o homem que matou os pais do Batman. E então, perguntam pra ele o seguinte: por que você realmente matou Thomas e Martha Wayne? Então, chegamos à última edição da saga dos Três Coringas, e ela começa com o Batman analisando o perfil desses Três Coringas. Essa última parte começa de novo mostrando os Três Coringas com as suas identificações. Mas dessa vez vemos que o Batman conta muitas outras vítimas que viraram Coringa, como esse pintor aqui e esse cirurgião. O Batman diz pra Bárbara e pro Jason que o Coringa vem raptando pessoas para criar um Coringa melhor. A heroína pergunta o que isso poderia significar, mas o Bruce não tem certeza, apenas que o Coringa quer que ele investigue o caso. Já o Jason quer nem saber e fala que vai matar os outros dois Coringas que restaram. E o Batman, quando ouve isso, já começa a tretar com o Jason. O Batman diz que também tem vontade de matar o Coringa. Contudo, o Jason joga na cara dele que foi ele quem matou um dos Três Coringas. E que ele não pode prendê-lo, pois isso implicaria no Batman e na Batgirl tendo que revelar suas identidades secretas para condenar o Capuz. O Batman pede para eles voltarem à análise dos Coringas restantes. Ele fala que o Coringa testou dezenas de pessoas, mas só esses três candidatos restaram. O criminoso, que lembra as primeiras aparições do vilão, o palhaço recordando aparições mais amigáveis dele, e o comediante, dono da personalidade sádica do vilão. O Batman acredita que um deles seja o verdadeiro, o que me faz lembrar de uma das teorias que a gente falou num vídeo antigo aqui do canal. Tá tudo se encaminhando para essa teoria se confirmar, mas vamos esperar para ver o que realmente acontece. A Bárbara acha que descobrindo isso, talvez eles descubram a verdadeira identidade do Coringa. Então, o Bruce pede desculpas ao Jason e fala que quer ajudá-lo, mas que antes ele precisará abandonar a identidade do Capuz. O Jason responde que ainda não precisa de ajuda, e a HQ, de forma irônica, lembra dos incidentes do pé de cabra. E ele fala que o Bruce está escondendo algo deles, e que ele sabe a identidade do Coringa. O Batman nega isso e responde que se ele tivesse as informações, ele já teria contado para eles. E nisso, eles ficam sabendo da invasão do Coringa à prisão. O Batman vai pra lá e encontra um negócio muito interessante. Ele verifica do Joe Chill e encontra várias cartas dele para o Bruce Wayne. Fora dali, tá rolando um climão entre o Jason e a Bárbara, já que eles se beijaram na última edição. O Jason tenta se desculpar e isso parece fazer efeito na Bárbara, mas mesmo assim, ela diz que na próxima irá revelar a identidade dele. Com isso, o Jason fica triste com a situação. E temos esse belo painel com os dois separados na chuva. Enquanto isso, o Batman vai conversar com o reverendo da prisão sobre as cartas. É revelado que o Joe Chill estava se curando na prisão e escrevia cartas para o Bruce Wayne. Contudo, ele nunca teve coragem de enviar as cartas para o Bruce.
Contudo, uma das cartas estava endereçada ao Batman. Ele abre a carta e temos ingressos de cinema para o filme A Marca do Zorro, justamente no Teatro Monarch. Com essa pista bem óbvia, os três heróis vão até o cinema. No letreiro dele está escrito o nome do filme, O Novo Coringa. O que claramente é uma referência ao jogo Batman Arkham City, quando acontece um negócio parecido, mas o que está escrito no letreiro é Coringa o Imortal. Cada um dos heróis toma uma rota diferente para se infiltrar no local. Assim que o Batman entra na sala de cinema, o Coringa comediante aparece na tela falando com o tio. Ele pede para o velhinho contar por que matou os Waynes. O Coringa diz que leu as cartas dele e por isso sabe que tem algo que o Joe Chill não tá contando. Então, do lado da Batgirl e do Jason, eles são atacados por Coringas que trabalham no cinema. E nisso, voltamos pro Batman. O Coringa aparece bem na frente dele. É a versão criminosa, que aponta uma arma pro Joe Chill. O vilão conta que pensou no Jason Todd e na Barbara Gordon, mas a verdade é que nenhum deles poderiam ser o Coringa. E por isso, o Joe Chill foi escolhido. E nesse momento tem duas coisas importantes acontecendo. Primeiro é o Batman com o Coringa criminoso conversando entre si. E a outra coisa é o Coringa comediante na tela de cinema mostrando a gravação dele com o Joe Chill. Quando o Batman chega perto do Coringa criminoso, ele revela que está cheio de dinamites. Enquanto eles estão conversando, a Batgirl luta com os Coringas capangas, quando aparece o Coringa da Piada Mortal bem na frente dela. A HQ corta de novo pro Batman, e o Coringa confessa que tá fazendo tudo isso porque ele se importa com o Batman. Ele diz que precisa ser mais do que ele é agora. Ele precisa ser algo que realmente signifique algo pro Batman. E então revela que o Joe Chill poderá ser o Coringa mais importante de todos. Nisso, ele coloca o Joe Chill pendurado numa corda logo acima de um tanque ácido. E durante a gravação do cinema, é revelado que o Joe Chill matou os pais do Bruce porque eles sabiam quem eles eram e eram ricos, e ele queria meio que se vingar disso porque ele nunca teve nada. Mas também é revelado que quando ele começou o assalto, ele não tinha visto o Bruce. E se ele tivesse visto o Bruce, talvez ele não tivesse assaltado os Waynes. Enquanto isso, o Capuz Vermelho tá matando geral para chegar até onde a Bárbara está. E quando ele finalmente chega nela, alguém atira nele por trás. É o Coringa da Piada Mortal. Só que num momento de fúria, a Bárbara chega e quebra a câmera da Piada Mortal bem na cabeça do vilão. Caraca, que painel satisfatório de ler. Foi muito bom. Então, o outro Coringa fala que é hora do Joe Chill renascer e ameaça cortar a cordinha dele. O Batman tenta agir enquanto que o Coringa atira nele. Contudo, um dos tiros acerta uma corda que suspende todo aquele lugar. E isso faz o Coringa tropeçar e largar o seu acendedor. Mas o isqueiro dele cai num tanque químico, causando uma grande explosão. E enquanto acontece tudo isso, o Joe Chill na narração pede desculpas pro Bruce. O Coringa comediante que está com a Bárbara Gordon diz que nunca se divertiu tanto. E no meio das explosões, ele consegue escapar. No confronto do Batman, o Coringa criminoso diz que um novo Coringa precisa nascer e corta a corda do tio, fazendo ele cair em direção ao tanque. O Batman pula, consegue pegá-lo e com a ajuda do seu gancho, alcança o Coringa do outro lado, dando essa belíssima voadora no vilão. O movimento joga os três para fora do prédio. E o Coringa fica inconsciente. O Batman então fica lado a lado com Joe Chill no beco do crime. O Joe fica com medo e pergunta se ele irá matá-lo. O Batman diz que não. E nisso algo começa a cair do prédio e o Bruce salva o Joe Chill, que agradece por tê-lo salvo. O Batman para por um segundo, mas mesmo assim fala de nada. E olha, gente, esse momento em específico foi muito legal. Mesmo com Joe Chill não sabendo quem que de fato é o Batman. Na verdade, eu acho que é isso que torna a cena tão legal. Mas se preparem, porque é agora que vem um dos plot twists.
O Coringa criminoso recupera sua consciência e começa a rir. Ele do nada leva um tiro no rosto. Quem atirou foi o outro Coringa, o comediante. Ele joga a arma no antigo vilão e se entrega pro Batman. E nisso, o local fica cheio de policiais e de bombeiros. O Jason parece revoltado que o Batman os deixou ali, sozinhos. Ele pede desculpas pra Bárbara e sai dali com o Batmóvel. Nisso, surge o Gordon e fala com a Batgirl, que no final chama o Gordon de pai. E então, temos o momento derradeiro da saga. O Batman aparece dentro do camburão da polícia onde o Coringa está. E eles estão frente a frente conversando. Ele pergunta se o Bruce não se sente melhor depois de tantas mortes. E o Batman fica ali parado sem falar nada. Então, o Coringa diz que nunca irá revelar a sua identidade. E o Batman pergunta o que ele quer. O palhaço fala que o primeiro Coringa que morreu era só um coitado que ria do sofrimento dos outros. O criminoso era um velho que tinha fixação pelo Coringa. O vilão o matou porque ele queria dar um nome pro Coringa, e isso era impensável. E o Batman pergunta qual que é a piada disso tudo. E o vilão diz que não há uma piada, não há um grande twist. O Batman é a pessoa mais quebrada de Gotham, e que agora ele curou uma parte do Batman justamente do seu passado com Joe Chill. E que o morcegão poderá agora se concentrar apenas nele, pois ele é a sua maior dor. E o Coringa termina falando que irá matá-lo, e que ambos irão morrer juntos, enquanto que o Batman só observa. Ok, eu tenho muitas observações sobre isso, mas primeiro vamos ver o epílogo da história antes de falar qualquer coisa. A história corta para um tempo depois, com Bruce indo visitar Joe Chill no seu leito de morte. É revelado que ele finalmente lê as cartas, e quando isso acontece, o Joe Chill acaba morrendo. E depois temos o Jason Todd deixando uma carta para Bárbara. Nela, ele diz que deixará de ser Capuz Vermelho e que pede para Bárbara uma chance para ele mostrar que pode ser melhor. Só que infelizmente a carta dele cai da porta e um faxineiro limpa ela do chão depois. E depois vem a grande bomba da história. O Alfred fala que espera que um dia eles descubram quem é o Coringa. E nisso, o Batman diz que sabe a identidade do Coringa desde uma semana dele aparecer pela primeira vez. E justamente porque ele é o Batman. O Alfred fica chocado. E nisso, cortamos pro Bruce numa viagem até o Alasca. Nesse momento, temos vários flashbacks da piada mortal e um painel novo da esposa do Coringa entrando num trem, revelando que ela nunca morreu e sim fugiu do Coringa. O Bruce foi lá visitar essa mulher no Alasca. Ela tem um filho que cresceu saudável. Em narração, o Batman diz que ninguém nunca poderá saber o nome do Coringa, porque isso colocaria a família dele em apuros. E que no final das contas, o verdadeiro nome do Coringa não é importante. E nunca foi. Uou! E esse foi o final da saga dos Três Coringas. E eu posso afirmar categoricamente que eu estou muito decepcionado. Eu acho que entendi o que a HQ quis dizer. A moral da história parece ser uma espécie de crítica a todos aqueles que tentam entender qual que é a verdadeira identidade do Coringa, quando, na verdade, isso nunca foi de fato importante. E ok, eu entendo essa crítica e acho ela bem válida, porque ela é verdadeira. A identidade do Coringa realmente não importa. Só que toda essa moral da HQ tem um problema. Quem começou toda essa discussão sobre Três Coringas foi o próprio autor da história, o Geoff Johns, quando ele colocou lá na HQ da Liga da Justiça que existiam três Coringas. Foi ele que criou todo esse mistério. E daí chega aqui aos 47 do segundo tempo e ele diz, não tem mistério. Poxa, velho, você não pode fazer isso. Isso é uma traição de toda a construção narrativa que você estava tentando fazer desde o negócio da Liga da Justiça em 2016. Você tem noção que você criou um build-up de 4, 5 anos pra dizer que o mistério nunca de fato existiu? Caraca, mas que cara de pau de escrever isso. Porque isso daí é uma das coisas mais covardes que se pode fazer quando se está escrevendo uma história. É simplesmente impossível
impossível não ficar decepcionado com esse final. E além disso, eu acho que a história tem outros pequenos problemas. O Capuz Vermelho e a Batgirl tinham todos os motivos para estar na história, mas eu sinto que essa terceira edição simplesmente ignorou eles. Não conseguiu criar a relação deles dentro da história. E no final, parece que eles ficaram muito perdidos no meio disso tudo. Toda essa parte do Joe Chill, eu vou dar os créditos que eu achei até que legalzinho. Foi interessante e eu acho que até agregou um pouco para a história do próprio Joe Chill. Mas esse negócio dos três Coringas, eu acho que a condução de tudo foi muito frustrante. Eles acabaram escolhendo aquela teoria que era a teoria mais óbvia, de que um era verdadeiro e os outros dois eram fakes. O que pra mim não faz muito sentido, porque a cadeira de Mobius, a fucking cadeira de Mobius, disse pro Batman que existiam 3 Coringas. Ela não disse que existia um Coringa e 2 fakes. Eu tenho certeza absoluta que a cadeira de Mobius, que é o Wikipédia ambulante da DC Comics, saberia a diferença do verdadeiro Coringa pros Coringas fakes. E no fim, o Geoff Johns escreveu só isso pra nos enganar, pra dizer que tinha um negócio, mas que depois não tinha nada. E a sensação é que essa história foi totalmente inútil, porque a conclusão que ele chega no final, de que a identidade do Coringa realmente não importa, cara, na boa, isso se fala lá desde a Piada Mortal. Ele não adicionou nada nessa conversa sobre quem que é o Coringa. Ele só pincelou de um lado pro outro, fez um quadro bonitinho, mas um quadro que já foi pintado pelo Alan Moore e muitos outros escritores que escreveram Coringa. Então, no final, ele não contribui nada. E eu acho que essa HQ foi de uma pretensiosidade gigantesca. Talvez uma das coisas mais pretensiosas que a DC Comics já lançou. E quando se é pretensioso, você tem que cumprir suas promessas. E essa HQ, sinto muito, ela não cumpriu. Principalmente essa terceira edição. As 2 primeiras eu até consigo passar o pano, porque ele estava tentando construir a narrativa para fazer esse build-up até o final. E nessa construção de narrativa, de mistério, o Geoff Johns se sai bem. Mas quando você está escrevendo um mistério, você está escrevendo um mistério para revelar o que vai ter depois. Imagina ler uma história de Sherlock Holmes que, quando ele desvenda todo o mistério, ele chega à conclusão que não importa. Foi mais ou menos isso que o Geoff Johns fez. E é por isso que essa saga foi pretensiosa, decepcionante e, no final das contas, inútil. Muito barulho por muito pouco conteúdo. Mas aqui eu também tenho que dar os créditos para as ilustrações, que essas sim, nunca decepcionaram. E nessa terceira edição estão espetaculares. O Batman só na sombra com símbolo amarelo, muito bom. Mas, infelizmente, é o que eu consigo salvar dessa HQ. As ilustrações e o jeito que o Geoff Johns conduziu a narrativa. E deu. Não desenvolveu direito os Coringas, não desenvolveu direito Capuz Vermelho, Batgirl, ninguém. Foi praticamente uma decepção completa. E esse foi o vídeo do final da saga 3 Coringas. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!